Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. João capítulo 3, versículo de número 16. Rendo graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui essa noite, sendo instrumento de suas mãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hildebrando, que nos confiou essa noite. Louvo a Deus por cada um dos nossos pastores que estão aqui à retaguarda. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, missionária Kaline, que tem sido essa bênção na minha vida que Deus colocou. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos ali, Leandro e Rosa, que me honra muito com a sua presença. Louvo a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, por aqueles também que nos assistem pela internet, os quais Deus me confiou trazer a sua poderosa palavra nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao nosso Deus. João 3,16, vejam que Deus já começa testificando do que Ele quer falar conosco essa noite. Ele usou o nosso pastor Francisco, quando falava aqui nas ofertas, como que fosse um prenúncio daquilo que Ele quer falar aos nossos corações. João 3, capítulo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tomai teus assentos. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor. Rogo a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, que fale ao Teu povo, Pai. Glorifica o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, eis aqui, nesse versículo que acabamos de ler, todo o resumo da obra redentora de Deus para o homem. Se alguém me perguntasse, me pedisse para resumir a Bíblia em um versículo, toda a história da Bíblia, eu leria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo fala de um amor que o apóstolo João sequer consegue expressar em palavras. E ele diz de tal maneira, de maneira tal. Algumas versões falam, amou tanto, que para explicar a dimensão desse amor, nós temos que ler o que vem em seguida. Ele deu, ele entregou o que Ele tem de melhor, e tudo isso com um propósito, que a vida eterna. Se você para com inteireza de coração e começa a meditar nesse versículo, não tem como não perceber e quase que conseguir tocar esse amor, ainda que nós não tenhamos condições de entender a dimensão de que é esse amor, de entender o que é toda a obra redentora de Deus para mim e para você, que Ele resume, que Ele expressa nesse versículo. Veja que lá no livro de Gênesis, quando Deus, depois de ter feito todas as coisas, a palavra diz que Ele planta um jardim, lá na banda do Oriente. A palavra diz que Deus planta esse jardim, Ele coloca um rio para regar, coloca toda sorte de árvores frutíferas, árvores frondosas, coloca ali animais, e depois que o jardim está todo pronto, todo perfeito, do jeito que Deus sonhou para o homem, Ele então pega o homem que Ele tinha criado e Ele coloca nesse jardim. E Deus fala para o homem: olha, tudo isso aqui eu fiz para você. Eu pensei em cada detalhe. Aqui você terá segurança, aqui você terá paz, aqui você terá plena provisão. Tudo o que você precisa para viver uma vida plena, eu coloquei aqui.
os dias eu estarei aqui contigo. Eu vou visitar você. Eu quero ouvir as tuas histórias, eu quero saber os nomes que você deu para os animais, eu quero saber o que você aprendeu, o que você descobriu. Eu só quero que você cuide desse jardim, que você zele, que você lavre a terra. Mas veja bem, eu só te peço uma coisa. Você pode comer de todas essas árvores que estão no jardim, porque fiz todas elas para você. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma. Porque o dia que comer, certamente você vai morrer. Deus coloca no meio de todas essas árvores do jardim, duas árvores especiais, duas árvores diferentes, pastor Júlio. Uma árvore que geraria vida, estava no meio do jardim. E uma árvore que geraria a morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore para a vida e uma árvore para a morte. Duas opções. E ainda que ele tenha advertido o homem que ele criou, ele coloca duas opções para o homem escolher. Por muito tempo eu pensei, pastor Cândido, por que Deus colocou essa árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal? Se ele não tivesse plantado essa árvore, teria sido mais fácil, não era não? Não teria fruto proibido para comer e estava tudo certo. Mas Deus falou ao meu coração que Ele escolheu um relacionamento com o homem baseado em honra e obediência. Repita comigo: honra e obediência. E para que a minha obediência seja uma obediência sincera, para que a minha honra a Deus seja uma honra verdadeira, Deus ele precisava dar espaço para a desobediência e para a desonra. Veja, eu tenho que ter opção de escolha. Se eu não tenho escolha, a minha escolha não pode ser verdadeira, sincera. Eu só tinha essa escolha. Então, na realidade, se eu só tenho uma escolha, eu não escolhi. Exato, pastor. Mas Deus, ele deu ao homem duas árvores. E nós sabemos a história. Adão faz a sua escolha. Ele escolhe desonrar a Deus. Ele escolhe desobedecer a Deus. E Deus, tendo sido desonrado, tendo sido desobedecido, ele expulsa Adão daquele jardim que ele tinha construído, plantado com muito zelo, muito cuidado. Agora o homem é lançado no mundo, fora do jardim que Deus plantou. E nesse mundo, ele agora, por conta própria, ele teria que prover o seu sustento, a sua segurança, a sua paz. Com o suor do seu rosto e com muito trabalho e com muitas dores, ele teria que prover para si mesmo tudo o que Deus tinha preparado para ele no jardim. A nossa vida é feita de escolhas, meus irmãos. O tempo inteiro nós somos levados a fazer escolhas. Até quando você decide não escolher, você está fazendo uma escolha. E são as escolhas que nós fazemos que determinam a vida que teremos. A vida que nós temos hoje, a vida que você tem hoje é resultado das escolhas que você fez no passado. Tudo que você escolheu te trouxe até aqui, esta noite. E quem escolheu foi você. A sua vida hoje, a minha vida hoje, se ela é a vida que eu sonhei para mim, ou se ela é uma vida da qual eu não me orgulho, foi escolha minha, foi escolha sua. Não foi culpa dos seus pais, não foi culpa da sua família, não foi culpa dos professores,
não foi culpa do pastor, não foi culpa de Satanás, não foi culpa de Deus. Fui eu quem escolhi. O tempo inteiro nós somos levados a fazer escolhas, meus irmãos. Josué 24:15. Josué vira para o povo e fala assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos hoje servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam dali do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Adão escolheu desonrar a Deus, mas nem eu nem você estávamos lá no jardim. Mas nós vivemos a consequência da escolha de Adão. Nem eu nem você estávamos lá para dizer: ei Adão, não come não que vai dar ruim isso aí, cara. Mas vivemos a consequência daquela escolha. Mas Deus é tão misericordioso, meu irmão, porque novamente Deus, revelando a sua obra redentora, Ele coloca diante de mim e de você as duas árvores. Uma árvore que provém a vida e uma árvore que gera a morte. E Deus está falando: você não teve opção de escolha lá, você não teve culpa da escolha que Adão fez, mas hoje eu novamente coloco diante de cada um aqui as duas árvores, e a escolha agora é sua. Você não tem em quem colocar a culpa. Que árvores são essas, pastor? Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A árvore do pecado é a árvore da morte, é aquela árvore que estava no jardim do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida é Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tamanha maneira. Você consegue imaginar Deus amando a mim e a você de tal maneira que Ele entrega aquilo que Ele mais preza, aquilo que Ele mais valoriza, aquilo que lhe é mais precioso. Imagina você pegando o seu filho pequeno, aquilo que você mais ama, e entregando para sofrer, para ser açoitado, humilhado, escarnecido, morto por alguém. Você tem que amar muito aquilo para quem você oferece, sendo que aquilo que você está oferecendo já é algo que lhe é muito especial. É o seu único filho. Mas Deus, Ele consegue fazer isso. Ele dá o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Ele entrega o seu filho para que você hoje possa fazer uma escolha. Uma escolha que você não fez lá no jardim. João 3,16, Deus revela o seu plano redentor. E qual é o plano redentor de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão? Desde que Deus expulsou Adão do jardim que ele havia plantado, o trabalho e a obra de Deus, toda essa Bíblia se trata em levar esse homem de volta para o jardim. É fazer esse homem fazer a escolha certa. É dizer: ei, você um dia escolheu errado, mas eu estou te dando uma nova oportunidade. Eis aí diante de ti duas árvores. Eu quero te levar de volta para o jardim, porque lá no jardim você vai ter o meu cuidado, a minha segurança, a minha provisão. É uma escolha, meu irmão.
Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí olha só o que ele fala em seguida: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja, aquele a quem nem o próprio filho poupou. 2 Timóteo 11 diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele também reinaremos. Veja, meus irmãos, que não é simples assim. Duas árvores, agora eu já estou sabendo tudo, já sei que aquela lá é do mal, eu vou escolher essa aqui que é a árvore da vida. Escolher a Cristo é escolher a vida eterna, mas também é escolher sofrer e morrer com Ele. Escolher a Cristo significa que todos os dias nós temos que morrer e sofrer. Significa que aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, também não poupará a mim e nem a você. Escolher a Cristo, meu irmão, não é um mar de rosas. Se Ele não poupou o seu único filho de todo o sofrimento, de todo o escárnio, de toda a desonra, de toda a humilhação, de toda a dor e da pior morte de todas, Ele também não irá nos poupar. Mas não é porque Deus é um Deus sádico. Ele não se alegra na minha e na tua dor. É porque o amor de Deus por mim e por você é um amor sacrificial. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Por isso o nosso amor para com Deus, no nosso amor para com Deus, nós temos que dar algo em troca. Assim como Ele sacrificou o seu próprio filho, nós temos que sacrificar algo a Deus. Todos os dias nós temos que sacrificar as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Todo dia nós temos que nos sacrificar, tirar algo de nós, algo que nós lutamos para não sacrificar: os nossos vícios, as nossas manias, os nossos quereres. Veja, meus irmãos, que aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, Ele também não nos poupará. Por isso, muitas vezes, nós passamos por lutas, por dores, por sofrimentos, por humilhações, porque nós não somos levados ao sacrifício voluntariamente. Ninguém se voluntaria, ninguém vai por boa vontade. Nós somos levados, e o instrumento que nos leva ao sacrifício é a dor. Nós só reconhecemos a mão de Deus quando nós estamos num processo de dor. É a dor que nos leva a nos arrepender, é a dor que nos leva a reconhecer que só há um que é Deus, é a dor que nos leva a saber que nós não somos nada, mas que Deus é todas as coisas. É somente pela dor que nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma dor muito grande na tua vida, um sofrimento muito grande, uma luta, algo que você não compreende. Mas eu me recordo quando Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos a última Santa Ceia, Ele vai para o Monte das Oliveiras, e Ele deixa os seus discípulos ali ao pé do monte. Ele escolhe João, Pedro e Tiago, e chama esses três para ir com Ele orar. E no meio do caminho, Jesus abre o seu coração para aqueles três discípulos, que Ele os tinha com maior apreço.
E Jesus confessa: o meu coração está amargurado até a morte. A minha alma está cheia de tristeza. Imagina Jesus declarando isso para os seus discípulos. Os discípulos não entendem o que está para acontecer, mas Jesus sabia o que ele ia passar, e ele está angustiado, ele sofre. No livro de Lucas diz que ele ora a Deus, uma oração tão profunda, e a sua angústia é tão grande, que ele transpira, o seu suor é de suor de sangue. Talvez você esteja vivendo uma angústia dessa natureza, uma luta desta dimensão. E Jesus se coloca então a orar, e ele clama a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas desde aquele momento Deus se cala, Deus não responde, Deus não livra. Ele é levado, ele passa por todo aquele sofrimento que os irmãos já conhecem, todo escárnio, todo açoite, toda vergonha, toda humilhação, e ele não abre a boca. Talvez você esteja vivendo isso, talvez você esteja passando uma luta na tua vida muito grande, e você não entende, porque você também clamou a Deus, e Deus não respondeu, Deus não se manifestou, Deus não te deu o livramento. Antes Ele te entregou aos teus inimigos, a tua luta, o teu escárnio, a tua vergonha, o teu sofrimento. Mas aquele que nem ao seu próprio filho poupou. Veja, meus irmãos, que Deus não é um Deus sádico. Ele não se alegra com o teu sofrimento, com o meu sofrimento. Aprenda uma coisa essa noite: se tem dor, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Sempre que o meu corpo dói, é porque alguma coisa não está certa, não é assim, pastor Ademir? Se está doendo, é porque tem alguma coisa errada. Meu filho Pedro Lucas está com 14 anos hoje. Quando ele tinha 4 aninhos de idade, ele estava brincando no parquinho do condomínio onde a gente morava. Ele estava brincando sozinho lá, e ele tropeçou, caiu, não sei o que houve, e ele machucou o braço. E ele veio gritando, aquele grito terrível, segurando o braço, e a gente já imaginou, o braço quebrou, o que é que aconteceu? A gente ficou louco. Pega o Pedro, coloca no carro e vai para o hospital correndo, e o Pedro, escândalo dentro do carro, e nós naquela agonia. E enquanto caminhávamos para o hospital, Pedro, em algum momento, ele botou o bracinho dele numa posição e segurou, pastor Delbrando. E aí ele foi acalmando, pastor Gilson, de modo que quando nós chegamos no hospital, ele segurava o seu bracinho, ele não estava mais chorando, mas o bracinho ele ficava segurando ali. E ficamos aguardando sermos chamados. O médico nos chama, a gente entra no consultório. Aí o médico começa a examinar o braço do Pedro, e ele segurando o bracinho. O médico olha, mexe. Aí quando o médico ia mexer, ele reclamava e ele chorava. Aí o médico falou assim: pai, não quebrou, o braço dele não quebrou, graças a Deus não teve nenhuma fratura, mas o bracinho dele está fora do lugar, e eu vou ter que colocar o braço dele de volta no lugar, pai. Quando o médico falou aquilo, eu já sentia a dor dentro de mim como pai, porque eu sabia que colocar o braço do meu filho de 4 anos, aquele bracinho magricela, de volta para o lugar, seria uma dor terrível. Aí o médico falou assim: se eu não colocar o bracinho de volta no lugar, ele vai crescer atrofiado, pai. Ele não vai ter os movimentos, ele vai ser uma criança limitada, ele vai crescer defeituoso. Eu preciso colocar no lugar. Eu, como pai, sabia que precisava colocar o bracinho de volta no lugar, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele sentisse aquela dor, porque eu sabia que ia ser uma dor terrível. E ele sentado ali, quando ele ouve o médico dizer que vai ter que colocar o braço no lugar, ele já começou a fazer escândalo, e não deixava o médico nem chegar perto mais.
E eu, como pai que o amava e o amo tremendamente, que jamais queria vê-lo sofrer, eu queria estar sentindo aquela dor no lugar dele, mas eu entendendo que eu precisava entregar ele na mão dos médicos, para passar por aquela dor, porque eu sabia, e ele pequenininho não entendia, que se ele não passasse por aquela dor, porque para ele naquele momento, ele tinha encontrado uma posição confortável, o bracinho quietinho no lugar não estava doendo, bastava mexer que ele sentia dor, mas ele tinha encontrado uma posição confortável, então ele não queria que mexesse. E aí eu, como pai, eu sento, coloco o Pedro no meu colo, penduro as pernas dele, pego o outro bracinho dele e seguro, coloco minha cabeça no pescoço dele, para ele não se mover, eu imobilizo ele, para que o médico possa pegar o braço dele e colocar no lugar. Quando eu faço isso, Pedro chora, grita, ele olha para mim: pai, não deixa ele fazer isso, pai, não deixa, pai, vai doer, pai. Como Jesus clamando no Getsemane: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus sabia que Jesus precisava passar por aquilo, e ele se cala, e eu me calei porque eu sabia que ia sofrer, que ia doer, mas ele precisava passar por aquilo. Muitas vezes Deus, Ele nos entrega na mão daquele que vai nos ferir, que vai nos machucar, que vai nos humilhar, que vai nos trazer sofrimento, porque tem alguma coisa em nós fora do lugar, tem alguma coisa que precisa ser colocada de volta no lugar, porque só existe dor onde tem algo fora do lugar, entenda. Muitas vezes você cresce com alguma coisa fora do lugar, todos nós aqui crescemos com alguma coisa em nós fora do lugar, enquanto não mexe, não tem dor, mas basta mexer na ferida, a dor vai aparecer. E aí, para poder colocar aquilo que cresceu, que calcificou fora do lugar, no lugar certo, tem que fazer o quê? O médico tem que quebra, coloca no lugar, engessa para calcificar no lugar certo. Aí você fala: mas é Deus que faz isso, pastor? Que Deus é esse? Livro de Osés, Deus fala: vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a sarará. Livro de Jeremias, Deus fala: Jeremias, vai à casa do oleiro. Jeremias vai. Quando Jeremias desce, chega lá, ele vê o oleiro com a sua roda preparando o vaso, e o vaso sai defeituoso, ele se quebra na mão do oleiro. O oleiro então amassa aquele barro e começa a fazer outro vaso da maneira que ele quer fazer. E Deus fala para Jeremias: está vendo? Será que eu não posso fazer com a casa de Israel como esse oleiro fez? Vocês, ó casa de Israel, são para mim como o barro desse oleiro. Eu quebro e faço da maneira que eu quero. Nós somos barros na mão de Deus. Ele está nos quebrando para nos fazer um vaso de honra, da maneira que Ele quer. Aleluia. Eu me lembro quando, naquela passagem, pastor Gilson, Jesus está na cruz, Ele passou por todo o sofrimento, Deus não socorreu, não livrou, não deu resposta, e antes de morrer, Ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você esteja se sentindo desamparado por Deus, talvez você esteja se sentindo abandonado por Ele, aleluia. Mas sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Romanos 2:28 diz: sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, meu irmão, a dor não é para te fazer sofrer, a dor é para te restaurar. Quando dói é porque Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluias. Glórias a Deus. Todos nós, na realidade, meus irmãos, nascemos com alguma coisa fora do lugar. O meu filho, o que tirou o braço dele do lugar foi uma queda. Ele caiu no parquinho. E nós? Por que nós temos alguma coisa fora do lugar? O que está escrito aqui nesse subtítulo, pastor, do Gênesis 3? Gênesis 3. A tentação de Eva e a queda do homem. A queda do homem. Assim como meu filho no parquinho caiu, o homem também caiu. Romanos 3,3 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram. Todos nós nascemos com o bracinho fora do lugar. Mas assim como o meu filho, nós achamos uma posição confortável, uma zona de conforto. Então a gente anda segurando o bracinho. Enquanto eu estou segurando o bracinho, a dor não vem, não aparece. Mas basta eu me mexer que a dor volta, a dor aparece. Significa que eu não estou curado. Significa que eu não estou pronto. Nós estamos igual aquele hino que as irmãs cantam. Não é o nome daquele hino que diz assim: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa terra, nessa guerra, não é isso? Aí termina assim: o segredo é confiar, o segredo é descansar, tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Aleluias. Diga para o irmão que está do seu lado assim: depois da dor tem o sorriso. Diga para ele: depois da dor tem o sorriso. Mas será que tem mesmo, pastor? Tem. Eu estou lá sentado com Pedro, preso, como eu falei para os irmãos, e o médico então chega, e ele faz um movimento tão rápido, que eu nem vi como ele fez. O Pedro dá um grito terrível, mas logo em seguida ele se acalma, ele fica com aquele olhar de assustado, sem saber o que aconteceu, mas ele cessa de chorar. Porque aprenda uma coisa, meu irmão: a dor de colocar no lugar dói, mas é uma dor intensa, mas é uma dor breve. Porque depois que a articulação volta para o seu devido lugar, a dor cessa, porque cessa aquilo que causava a dor. A gente sai dali do hospital e já dentro do carro, Pedro já estava rindo, contando as peripécias dele no parquinho, de como ele tinha caído e se machucado. Então assim uma dor, assim um sorriso depois da dor. Mas para experimentar o sorriso, meu irmão, eu preciso suportar a dor. Então nós temos que aprender duas coisas: se existe dor, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Se você aprender a conviver com essa dor, meu irmão, significa que ela vai doer sempre. Na hora que alguém mexer na tua ferida, na hora que você se mover, a dor vai voltar. E essa dor vai te limitar, vai te impedir de crescer e ser tudo aquilo que Deus planejou para você. Enquanto você tiver com algo fora do lugar, isso vai te limitar, vai te atrofiar. A segunda coisa que nós devemos aprender: a dor de colocar, como eu falei, a dor de colocar no lugar aquilo que está fora do lugar é muito intensa, é muito grande, mas ela é breve. Ela é breve. Mas a dor de viver com algo fora do lugar é uma dor que não termina jamais.
Portanto, eu tenho que fazer uma escolha. Novamente, Deus coloca diante de nós duas opções. Ou eu escolho me submeter a Deus para cessar a dor, ou eu escolho viver atrofiado e resistir ao trabalhar de Deus. Novamente temos duas escolhas. Porque eu sei, meu irmão, que eu sou igual aquela musiquinha que as crianças cantam, um homenzinho torto. Jesus tem que me endireitar. Jesus tem que te endireitar. E o processo é dolorido. O processo é dolorido. Ou eu resisto a Deus, ou eu me submeto a Ele. Agora, se eu quero sorrir, eu tenho que suportar a dor. Eu tenho que suportar a dor. Essa dor não é para te matar. Essa dor é para te restaurar. Essa luta, essa perseguição não é obra do maligno, porque o maligno não é nada. Porque a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Ele é só um instrumento a quem Deus permite nos afligir. Mas para isso, Deus coloca duas árvores na minha vida: a árvore da vida e a árvore da morte. Eu me submeto a Deus, ao seu tratamento, ou eu resisto a Deus e o seu tratamento. Escolhei hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui nessa noite, aleluias, querem sorrir depois da dor, aleluias? Levanta a sua mão. Então estende o bracinho para Jesus colocar no lugar aí, meu irmão. Faz assim, estende o bracinho para Jesus. Estende, estende. Se submeta a Ele. Se entregue a Ele. Porque Jesus se entregou pela tua vida, pela tua alma, para que você pudesse voltar ao jardim, para que você possa voltar a ter comunhão com o Pai e o Pai contigo. Deus disse, aleluias, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus não morreu na cruz, meu irmão, para me dar um carro novo. Ele não foi sacrificado para me dar uma casa nova, para pagar o boleto na segunda-feira. Jesus morreu na cruz pela tua vida, pela tua vida, pela tua alma, pela tua eternidade. O Espírito Santo geme e chora quando um crente sai da presença de Deus. Toda vez que você, meu irmão, se afasta do propósito de Deus para a tua vida, toda vez que você murmura e resiste ao agir de Deus, toda vez que você se levanta contra o tratamento de Deus na tua vida, toda vez que você atribui aos outros o resultado das tuas escolhas, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Toda vez que você se ajoelha para orar, e a tua oração é só pedir coisas materiais, você ainda não amadureceu o suficiente para entender que isso tudo é sombra do que está por vir para a tua vida. Que ainda que você não tivesse nada na tua vida, mas tivesse a salvação, você teria tudo. E nós temos que ter esta compreensão. Nós temos que honrar a Deus e obedecê-lo. Nós temos que fazer a escolha que Adão não fez, para vivermos o que ele não viveu. Porque Deus tem preparado um jardim. Lá não haverá choro, nem ranger de dentes. Não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá humilhação, não haverá tribulação, guerras, lutas. Lá você e eu, nós viveremos em plena comunhão com o Pai. Você tem noção do que é viver em comunhão com o Pai?
Sabe por que Jesus pediu sabe qual é o cálice que Jesus pediu para que Deus o afastasse de beber? Jesus não temeu os açoites, Jesus não temeu as dores, o escárnio, a violência e nem a cruz. Paulo foi decapitado por amor a Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo. Será que Cristo era mais medroso que eles, mais frouxo que eles? Não. Jesus não temia o que ele passou. Jesus temeu ficar longe da comunhão que ele tinha com o Pai. Um ser que desde a eternidade ele sempre esteve unido com o Pai. Unido. Mas a palavra diz que ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecado, culpado, carregou toda a nossa culpa. E o livro de Isaías diz que os nossos pecados, os vossos pecados, os meus pecados, é que fazem separação entre nós e Deus. Então o que nos separa de Deus é o pecado. Cristo, quando está no Getsemane, e ele clama ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele temeu ficar, por ainda que fosse por breves momentos, longe da comunhão que ele teve eternamente com o Pai. Ele não temeu a cruz, ele não temeu os açoites, o escárnio, nada disso. Ele temeu ficar separado da comunhão do Pai. Se nós tivéssemos a noção do que é viver a eternidade longe da comunhão com o Pai, nós nos entregávamos a Ele todos os dias. Todos os dias nós nos ajoelhávamos e reconhecíamos os nossos pecados, pediríamos pecado, e honrávamos a Ele com a nossa obediência. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão, que eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que é que tem fora do lugar na tua vida. Eu não sei aonde é a dor que você está sentindo. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei a provação, mas eu sei que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de todo esse processo. Tem algo que Ele está colocando de volta no lugar. Feche os teus olhos e ore comigo. Se submeta ao Pai. Diga assim para Ele: Pai, coloque tudo que está fora do lugar no devido lugar, ó Santo Deus eterno. Eu sei que vai doer, ó Pai. Eu sei que vai doer, mas eu sei, Pai, que o Senhor vai me sarar. Eu sei que é o Senhor que vai me quebrar, Pai. É o Senhor que vai me moldar, mas o Senhor vai fazer um vaso de honra, Pai. Meu Deus e Pai, eis aí o teu povo diante de Ti, Senhor. Eu rogo a Ti pelas Tuas infinitas misericórdias, que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, constranja cada uma das vidas que aqui estão e os convença do seu erro, do seu pecado, ó Pai. Que Tu venha restaurar cada vida, Pai. Que o Teu povo se submeta a Ti, que o Teu povo se submeta às autoridades que o Senhor coloca, Pai, diante de cada um deles. Que o Teu povo compreenda que cada um aqui, Pai, é um instrumento da Tua parte, Pai, para colocar o que está fora de volta no lugar. Vai agindo, Pai. Vai quebrando onde tem que quebrar, Pai, mas vai restaurando também onde precisa ser restaurado. Derrama sobre nós o Teu bálsamo, Pai, o bálsamo da cura. Pai amado, vai curando as feridas, vai curando os corações, vai curando as almas, Senhor amado. Vai arrancando toda a mágoa, Santo Deus eterno. Vai tirando toda a falta de entendimento, toda a perturbação, Senhor. Que o
teu povo reconheça que só o Senhor é Deus e que o teu amor, ó Pai Santo, é indescritível. Que o Senhor, ó Pai, deu o seu único Filho por amor de cada um de nós, para que nós não venhamos a perecer, Senhor. Que nós possamos fazer a escolha certa para as nossas vidas, te honrar e te obedecer, e andar nos teus caminhos, e fazer a tua vontade, ó Pai. Porque o Senhor já preparou, Pai amado, um lugar para cada um de nós. Porque o próprio Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. Abençoa o teu povo, ó Pai, com toda sorte de bênção. Traga o convencimento, traga o conhecimento, traga o discernimento, ó Pai amado, para cada um. Que o teu povo reconheça a sua fraqueza, que o teu povo reconheça os seus erros, que o teu povo reconheça as suas péssimas escolhas, e passe a escolher segundo a tua direção, segundo a tua permissão e segundo a tua palavra, Pai. Oh Senhor, traga o teu refrigério para o teu povo, que a dor seja breve, mas que a cura seja permanente, que a restauração, Pai amado, seja para todo sempre, e que possamos, Pai amado, ser instrumento do teu louvor, que as nossas vidas possam glorificar o teu santo nome, e que toda a terra reconheça que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de ti, que só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que tudo que somos, que tudo que temos, devemos graças a ti, ó Pai. Oh Senhor, abençoa o teu povo. Aleluias, aleluias. Jesus está aqui nesta noite, meu irmão, e Ele está colocando duas árvores nessa noite, e Ele te convida a escolher. Ele te convida a escolher. Jesus está te chamando. Tem alguém aqui nesta noite que quer fazer a escolha pela árvore da vida, que quer fazer a escolha por Cristo? Alguém aqui nessa noite que não é evangélico, que ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor, que quer nesta noite entregar a sua vida para o Pai, que quer se submeter ao tratamento do Senhor? Tem alguém nessa noite? Levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Aleluias. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa tratar a sua alma, que Deus abençoe a tua semana, a sua família, e que o nome dele seja glorificado, em o nome de Jesus. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor.